Olá, amigos da TV Atualidades do Direito. Estamos aqui com a professora Flávia Ribeiro para discutir sobre um processo que corre na Justiça Americana. Nele, 5 orcas ingressaram contra o parque aquático chamado SeaWorld, discutindo trabalho escravo. Professora, no país isso é possível? Há legitimidade de orcas e seres humanos para propor ação? Bom, boa tarde a todos. Bom, o estudo do direito, o estudo de direito comparado em si, nesse caso, é muito complicado, já que estamos falando em civil law e common law. Então, o estudo comparado disso é um pouco complicado. Mas vamos tentar entender o que foi feito lá e depois tentar trazer para uma situação no Brasil. Bom, são 5 profissionais que trabalharam com as orcas, 3 especialistas e 2 ex-tratadores, além disso a PETA, que é uma ONG de proteção aos animais. Eles entraram junto à Justiça Americana alegando escravidão dessas orcas, que as orcas tinham trabalho escravo porque elas eram forçadas a fazer várias apresentações diárias e que isso feriria o 13º artigo da Constituição Federal americana. O 13º artigo diz respeito à escravidão humana, que foi abolida muitos anos atrás. Eu entendo que, me parece que essa ação não parece que ela foi bem encaminhada, se bem, como eu disse, é muito difícil fazer a comparação entre o common law e o civil law. Me parece que aqui no Brasil o que seria possível, uma vez avaliado e analisado que esses animais vivem em situações precárias e que se pudesse constatar um maltrato, seria possível, por exemplo, que uma organização de proteção aos animais, ao meio ambiente, aos animais, pudesse entrar com uma ação civil pública, por exemplo, mas alegando maus tratos e nunca escravidão. Porque os direitos dos animais, quer queira ou não, são diferentes dos direitos humanos. Porque senão o que diríamos, por exemplo, dos animais domesticáveis, por exemplo, literalmente do burro de carga? Ele é escravo porque ele faz o arado das fazendas, etc. O que diríamos, por exemplo, dos cães que ficam buscando corpos, ou, por exemplo, os cachorros que trabalharam na localização de pessoas e corpos no desmoronamento do rio. Então, assim, a proteção dos animais é muito diferente. Por exemplo, o aborto no ser humano é proibido, mas a castração animal é até incentivada por muitos ambientalistas para evitar que que nasçam mais animais, que fiquem na rua, e etc, etc. Então, não há dúvida de que o tratamento deve ser diferenciado. Seria possível, no caso, a PETA, entrar com uma ação em nome próprio para discutir maus tratos dessas orcas? Não sei dizer em relação ao direito americano. Em relação ao direito brasileiro, eu tenho certeza que haveria um problema sério de ilegitimidade. Ou seja, os animais não têm ou não teriam legitimidade para ingressar com um tipo de ação. Por exemplo, foi muito questionado e discutido a questão da Vanessa Camargo, que ela entrou com uma ação, ela, o marido e o feto. E foi reconhecido o direito do feto ingressar com a ação, já que ele já teria os direitos do ser humano. E mesmo nessa situação houve um questionamento, quanto mais um questionamento em relação a uma equiparação de animais e seres humanos. Então eu vejo que, eu suponho que vai haver algum problema de legitimidade lá nos Estados Unidos, porque não se pode equiparar a escravidão humana com a escravidão animal, talvez fosse o caso, como eu já disse, de maus tratos, e fazendo uma certa comparação com a justiça brasileira, como eu disse, acredito, ou tenho certeza
em dizer que há um sério problema de legitimidade. A PETA, sim, poderia ter ingressado com ação, mas em nome dela, como em razão do seu objeto, que é, no caso, a proteção dos animais. E aqui no Brasil ela poderia alegar maus tratos, que é o que está previsto na nossa legislação. Então, me parece, a princípio, que essa ação não deve ter sucesso. Além do mais, eu acho que o reflexo de uma eventual ação, uma procedência de uma ação nesse caso, seria muito grande, porque então todos os zoológicos ou todos os parques que tivessem animais enjaulados estariam envolvidos, correriam o risco de se extinguir. Então, acredito que essa ação não irá ter sucesso. Era isso. Muito bom, muito obrigado, professora. A TV Atualidades do Direito agradece a sua presença aqui e espera que retorne em outros temas conflituosos como esse. Muito obrigado. Até logo. Até logo.